Amém. Vamos começar com a oração? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor preparou mais esse momento aqui, Senhor, para estarmos na Tua presença, para juntas, ó Pai. Ó Pai, refletirmos da Tua palavra, aprendermos e crescermos juntas em conhecimento da Tua palavra e também nos aproximarmos, Senhor, com o corpo de Cristo e também na Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que neste momento o Senhor nos abençoe com a Tua graça. Ó Pai, ilumina nossa mente, ilumina, ó Pai, para que nós possamos entender, Senhor, com plenitude a Tua palavra. Abre o nosso coração, Pai, para recebermos da Tua porção, Pai, porção que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Sabemos aqui, Senhor, que cada uma, Senhor, cada mulher aqui tem passado por situações, por lutas e também por processos junto contigo, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor, que cada um aqui tem recebido a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dessas irmãs, pela vida das irmãs que irão participar conosco também, Pai. Pai, continua, Senhor, sustentando a nossa família, continua, Pai, nos direcionando, conduzindo os nossos passos, Senhor, para caminharmos em união contigo, Senhor, mais e mais. Que o maior desejo do nosso coração seja permanecer, Senhor, na Tua presença. Assim, Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Hoje eu separei uma reflexão, uma breve reflexão, não é uma coisa muito profunda, para sobrar um pouco mais de tempo para a gente orar, porque a gente acaba, às vezes, trazendo uma mensagem muito longa e fica pouco tempo para orar, né? Daí eu vou começar a trazer uma reflexão mais curtinha para a gente ter um tempo maior para orar. Bom, e hoje eu estava refletindo no Salmo 27. Eu falei, é isso mesmo que eu vou levar hoje para as irmãs. Então, quem tiver com a Bíblia aí, já vamos abrir no Salmo 27. E vamos ler juntas. Esse salmo é um salmo... É um salmo de devoção na presença do Senhor, né? Um salmo de amor pela presença do Senhor. É um salmo que Davi escreveu ali. Estava buscando a presença do Senhor mais intensamente. Vou abrir aqui. Eu vou ler. Esse salmo é curtinho, eu vou ler para as irmãs, tá? Vocês vão acompanhando aí. Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante e se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Agora o versículo 4, que é o versículo da nossa meditação. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa passar a morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo,
e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse salmo é um salmo tão lindo, né, que ele, ao mesmo tempo, ele nos consola e nos anima na presença do Senhor. Aqui ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Então, é o Senhor que ensina os caminhos, né? Os caminhos dele, é ele mesmo que ensina. E o que eu queria trazer para as irmãs está aqui no versículo 4, para a gente refletir, a gente conversar juntas sobre esse versículo. Fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, se a gente for pensar, como que é tremendo, né? Davi, como um rei, ele tinha tudo, tinha o seu reinado, ele tinha tudo que ele pudesse desejar, né? Mas aqui, uma coisa só ele pediu ao Senhor, né? Então, de tudo que ele podia pedir, né, de tudo que ele tinha, o que ele poderia ter, ele falou, uma coisa só eu peço ao Senhor, que é a presença do Senhor, e é, é morar na casa do Senhor, é isso que ele queria, né? Ele não queria morar em palácios grandes, mas ele queria morar na casa do Senhor e contemplar a presença do Senhor. E o interessante é que ele estava com um desejo assim, um desejo tão ardente, né, tão de amor mesmo, que ele fala que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, ele não fica só ali pedindo, reclamando, se eu pudesse, né? Se o Senhor me desse, se eu pudesse, mas ele busca. Então, esse versículo, nessa parte, é confrontador, né? Porque, assim, primeiro, se a gente for refletir na nossa vida, se a gente pudesse pedir uma coisa ao Senhor, né? O que que a gente pediria? O que que a gente mais deseja? O que que a gente mais quer? Será que é a presença do Senhor? Ou será que é os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios? Então é confrontador, né, a gente pensar nisso. E será que, o que que a gente está fazendo, né, para buscar a presença do Senhor? Que aqui ele fala, eu desejo, mas eu também buscarei. Então Davi, ele tem atitudes de buscar a presença do Senhor. E ele tem essa atitude de demonstrar, né, esse anseio pelo Senhor. Até no livro que a gente está lendo, né, o capítulo que fala sobre essa parte, fala a dor de um rei. Então, Davi, sendo rei, ele tinha uma dor, né, um anseio, que ele fala várias vezes, né, que ele não descansaria enquanto não tivesse um local de habitação do Senhor. Então, ele tinha essa dor que ele queria contemplar a beleza do Senhor, contemplar, né, as maravilhas do Senhor, um templo para o Senhor, porque naquela época não tinha assim, tão claramente, né, não tinha o Espírito Santo que habitava dentro de nós, né, então eles tinham os profetas, os sacerdotes, que representavam, né, intermediavam entre eles e Deus, então não era fácil, né, assim, ter esse encontro com o Senhor, mas Davi queria, mesmo não sendo sacerdote, ele queria ter esse encontro com o Senhor. E ele não só queria para ele, mas ele queria para o povo. Porque uma das maiores lutas, assim, de Davi é trazer a arca, restaurar a arca para junto do povo. Então, ele tentou, ele se esforçou trazer a arca para junto do povo, restaurar essa adoração. Tanto que quando ele estava trazendo a arca, né, quando ele estava chegando, ele estava expressando uma adoração ali genuína, né, de entrega mesmo, como se fosse uma criança ali expressando, né, cantando, adorando, dançando ali, para que todos vejam a alegria dele, né, e ele foi julgado pela própria esposa, né, que ele estava dançando ali na frente de todo mundo, e a esposa acusando ele, né, falando, isso é papel de um rei, mas Davi reconhecia que havia um rei maior que ele era um rei da terra, um rei pequeno, mas ele se colocava diante de um rei que era o rei dos céus e da terra. Então, o que era ele diante daquele rei, né? Então, ele
não se encheu de orgulho na presença do Senhor, tanto que ele dançou, cantou, e ele expressava, né, que o reinado dele não era dele, era do Senhor. Ele reconhecia que era o Senhor que havia colocado ele naquele posto. E ele não queria, de forma alguma, que viver longe dessa presença do Senhor. Então, essa passagem fala, né, de uma coisa peça ao Senhor. E na palavra, se a gente for refletir e ver vários, né, várias passagens que ligam com isso, né, Paulo fala, né, sua graça me basta, a graça do Senhor nos basta, a graça nos basta. Né? Então, Jesus mesmo, naquela passagem de Marta e Maria, Jesus falou, Marta, Marta, andas atarefadas com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, Maria escolheu a boa parte. Qual foi essa boa parte? Né? Foi estar na presença do Senhor, né? Estar ali, sentar aos pés do Senhor, ouvir. Imagina que privilégio da Maria, né? Sentar na presença de Jesus e ouvir, olhar nos olhos de Jesus e ouvir ele, né, ensinando, falando. Imagina como que seria a conversa deles ali, né? Fico pensando. E ela deixou tudo para sentar aos pés do mestre. Para a gente, assim, parece que a gente não tem tanta profundidade nisso, porque para a gente é normal a gente parar e às vezes sentar, né? Mesmo que a gente às vezes não consiga fazer isso por conta da agitação do dia a dia. Mas naquela época, as mulheres não podiam participar desses momentos de ensino, né? As mulheres, elas não podiam participar. Então, Marta, digamos assim, ela estava fazendo o que ela foi ensinada a fazer, né? É servir, trabalhar, trabalhar, trabalhar e servir. Então, ela apenas seguiu a rotina do que foi ensinado para ela, o parâmetro do que foi ensinado para ela. Mas Maria, ela saiu da zona de conforto, ou seja, daquilo que era confortável, daquilo que era até ensinado para ela. Né? E mesmo que ela soubesse que naquele tempo, naquela sociedade, isso não era bom fazer uma mulher, não era um papel de mulher fazer isso, mas ela aceitou ouvir críticas, né? Ela, é, ela não se importou com o que as pessoas iriam pensar ou falar dela, mas ela simplesmente foi na presença de Jesus e se assentou aos pés do mestre. Né? Então, sem se importar com o que os outros iriam falar. Né? Ou seja, é um coração totalmente voltado para os céus, não voltado para as pessoas, né? É um ego transformado, um livro que eu compartilhei esses dias lá no grupo, o ego transformado, né? Que nosso ego, ele acaba sendo transformado ali de forma que a gente não tem mais esse orgulho, né? Porque às vezes a gente fica pensando no que as pessoas vão falar, é orgulho, porque a carne ainda está ali, latente, né? A carne ainda está ali. Ah, o que eles vão falar de mim? O que fulano vai pensar de mim? Então, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Porque você está mais preocupado, às vezes, com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, do que Deus vai falar, do que Deus vai pensar, do que é o coração do Senhor, do que o Senhor tem pedido para a gente fazer. Então, esse ego transformado nada mais é de você quebrar totalmente esse ego, né? Esse orgulho. Né? E não se importar. E Davi demonstra a mesma atitude ali de Maria, né? Ele não se importou com o que as pessoas iriam falar dele. Né? Quando ele trouxe a arca, ele não se importou com o que a própria esposa dele falou para ele. Ele não se sentiu ofendido, né? Mas ele simplesmente ele se entregou à presença do Senhor. Então, isso demonstra que ele não estava preso em mágoas, né, nem Maria, em mágoas, em julgamentos, né, em vergonha. Então, é isso que a gente tem que quebrar também na nossa geração, porque eu percebo que às vezes é muitas coisas de aparência, sabe? Às vezes a gente não consegue, assim, crescer mesmo, assim, em conhecimento da palavra, em conhecimento da presença do Senhor mesmo, muitas vezes por causa disso, sabe? Que a gente fica pensando que as pessoas vão falar, e se eu pensar diferente que ele? Se eu pensar diferente que ela, o que eles vão falar? Né? Às vezes é vergonha, o orgulho, então isso são barreiras
são muros que nos atrapalham, sabe? Que vai se levantando e nos atrapalhando de viver essa intimidade com o Senhor. Mas eu creio que são camadas que o Senhor ele vai nos libertando do nosso próprio orgulho, do que da gente pensar, do que outras pessoas irão falar, nos libertando da timidez, nos libertando do medo, nos libertando do comodismo, da preguiça também, né? E são camadas que o próprio Espírito vai libertando até o ponto da gente se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar deste mundo, das coisas terrenas, e a partir do momento que a gente começa a esvaziar dessas coisas, o Espírito Santo vai nos enchendo da palavra dele, de desejo por estar na presença do Senhor, de desejo pelas coisas do alto. Então, é uma troca, a gente não pode se esvaziar e ficar sem, porque a gente nunca fica sem nada, né? A gente sempre está fazendo algo, pensando algo, trabalhando em algo, estudando algo. Então, até como o próprio livro que a gente está estudando, ele fala que a gente não deve só falar, não faz isso, não faz aquilo, porque a gente sempre está fazendo algo, a gente sempre está falando algo, a gente sempre está cantando algo, a gente sempre está caminhando para algum lugar. Mas o que a gente tem que fazer é redirecionar. Não é falar, não vou fazer isso mais. Pronto, acabou. Não, eu não vou fazer isso mais e no lugar disso eu vou fazer aquilo, né? Um exemplo, assim, do dia a dia, né, vou acordar um pouquinho mais cedo e vou ler mais a Bíblia. Então, não é só acordar mais cedo, não vou dormir até tarde, não. Eu vou acordar mais cedo e vou ler a Bíblia, né? Final de semana, eu não vou assistir um filme para me passar um tempo maior com o Senhor. Não que assistir filme é errado, assistir série, não, a gente assiste aqui também, é muito bom passar esse tempo em família. Mas, de forma intencional, separe um tempo maior. Esse tempo, eu iria assistir um filme, né, ficar ali, então, eu não vou ficar o dia todo assistindo filme, mas eu vou dedicar mais tempo ao Senhor, né? Então, redirecionar. Eu não vou ficar pensando nas coisas que me geram ansiedade, no que eu vou fazer, nas coisas que não tá dando certo, nas contas que tem que pagar. Não vou ficar pensando, né? Lá em Lamentações mesmo fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que nos traz esperança é a palavra do Senhor. Então, se eu não quero pensar em coisas que me tragam ansiedade, que me tragam tristeza, mágoa, tem coisas que aconteceram 10 anos atrás, a gente lembra e sente tristeza. Por que que fica lembrando, né? Pensa em algo bom, ao invés de você pensar naquela pessoa com um olhar de mágoa, começa a orar, fala, Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa, me ajude a olhar para aquela pessoa com amor, com misericórdia. Quando você lembrar de uma situação que causa dor, não fica preso naquilo, mas já venha com a palavra, né? E já venha com a palavra. Se algo te causa medo, não é fácil a gente falar, não sinta medo. Não sinta medo. Tá, mas eu tô sentindo medo, e agora? Então, no lugar, quando você começar a sentir medo, ansiedade, busque a palavra do Senhor e comece a declarar a palavra do Senhor, a falar a palavra do Senhor. Busque mesmo lá no Google mesmo, né, versículos que falam de confiança e comece a decorar esses versículos. Decorar o versículo é muito bom. É muito bom porque na hora que você começa a pensar em algo que levanta aquele gatilho, né, de medo, de ansiedade, de insegurança, de tristeza, já começa a pensar na palavra do Senhor. Então, isso é muito bom. Isso é renovar a mente em Cristo Jesus, né? E até o ponto, né, da gente colocar realmente o nosso coração voltado 100% naquilo que Deus deseja. E até o ponto, né, que Jesus falou, né, que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se a gente for pensar, todos nós aqui, nós nascemos, crescemos, estamos aqui até o dia que o Senhor nos levar. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos para fazer a vontade do Pai. Não que a gente vai largar tudo e ser missionário lá na África. Não, mas sim, a vontade do Pai é cuidar da nossa família, trabalhar com qualidade, com zelo, cuidar daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Né? Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu.
Nada que é nosso, a nossa casa, nossos filhos, a nossa família, né? Tudo o que o Senhor colocou em nossas mãos, que a gente chama de meu, é do Senhor. Então, nós somos mordomos. Se a gente pensar o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, é confrontador. Né? Porque se a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, então qual é a vontade do Senhor? E a gente só descobre qual é a vontade do Senhor quando a gente lê a palavra, né, a palavra, e a gente passa tempo em oração. Porque é na oração que a gente ouve do Pai, né, que a gente ouve, que a gente está ali na presença do Senhor, quebrantado na presença do Senhor, e na leitura da palavra também o Senhor fala conosco, nos mostra aquilo que a gente tem que fazer. Então, é esse desenvolver, sabe? De um relacionamento com o Senhor. Se a gente quer ter um relacionamento com o Senhor, se a gente quer amar o Senhor de todo o coração, assim como Davi, ao ponto da gente chegar e falar com sinceridade, sabe? Não com emocionalismo, mas com sinceridade. Senhor, uma coisa eu peço, que é, eu quero permanecer na tua presença. De forma sincera, então, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa passar tempo com o Senhor, desenvolver esse relacionamento, porque a gente não vai querer passar tempo com uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não ama, né? Mas para a gente amar, a gente precisa conhecer, né? Para a gente amar alguém, a gente precisa conhecer. E para a gente conhecer, a gente precisa passar tempo, né? Desenvolver um relacionamento. E como a gente passa tempo com Deus? Na oração, na leitura da palavra, meditando na palavra, estando ali disposto para ser usado por Deus. E, e assim, dessa forma, vai desenvolvendo, né, esse relacionamento com Deus, aprendendo a amar, aprendendo a, a estar na presença do Senhor. Né? Paulo tem uma passagem que ele fala assim, aprendi a, como que é? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, ele aprendeu. É algo que ele aprendeu, não é algo que ele foi de um dia para a noite. Né? O aprendizado, ele leva dias, ele leva ali um processo, né? Ele aprendeu a estar com o Senhor, e a estar, a, a encontrar a felicidade dele no Senhor. E é isso aqui, mesma coisa que Davi, né? Que ele quer estar na presença do Senhor. Ele aprendeu a amar o Senhor. E Davi, se a gente for refletir, ele ficou, se não me engano, eu acho que é 20 anos fugindo de Saul. Então, você vê que para ele chegar como rei, né, foram ali, se não me engano, 40 anos. Eu preciso ver certo, mas acho que é 40 anos. A partir do momento que ele foi ungido, mas no dia seguinte ele não era rei. Ele sabia que ele tinha sido escolhido, tinha sido ungido. Mas ele continuou como um menino, pastoreando a ovelha do pai dele. Ele continuou com as tarefas normais, fazendo tudo para o Senhor, com, sendo um bom mordomo daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. E no pouco, ali escondido, né, junto com as ovelhas do pai dele, ele foi protegendo as ovelhas, protegeu de leão, protegeu de urso, né? E ali no pouco, Deus foi dando graça para ele. E mesmo assim, quando ele foi para o palácio, ele ainda não era rei, né? Depois que Saul começou a perseguir ele, ele ficou 20 anos fugindo. Mesmo ele sabendo que ele seria rei, ele ainda ficou fugindo. Então, ele aprendeu a amar a Deus, mesmo sabendo que ele era o rei e tinha que fugir. E ele, dependendo ali, né, da pessoa, entra no conflito, né? Fala, Senhor, mas se eu falar que eu vou ser rei, eu tô aqui fugindo, tem gente querendo me matar, matar minha família, né? Como assim? Eu não quero mais, né? Mas Davi, ele entendeu que muito maior do que o reinado era a presença do Senhor. Tanto que ele teve oportunidades para matar Saul e ele não quis. Porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor. E ele não queria desagradar o Senhor. E mesmo apesar de todas as dificuldades, Davi ainda pecou, né? Teve aí pecados terríveis, né? De assassinato, de adultério, mas
mesmo esses pecados terríveis que ele teve, Deus ainda chamou ele como um homem segundo o coração dele. Como assim, né? Por quê? Porque apesar de Davi ter pecado, ele não ficou remoendo o seu próprio pecado. Ele reconheceu, ele pediu perdão, ele quebrantou o coração dele. O próprio Espírito Santo quebrantou o coração de Davi. Então ele se pôs na presença do Senhor. Até que tem uma passagem que ele fala assim: Senhor, tira tudo de mim, mas não me tira o teu espírito. Então, a questão não é o pecado de Davi. Ele pecou, ele errou, e ele reconheceu. A questão é o que ele fez depois de pecar, né? Ele ficou com remorso, ou ele arrependeu? Porque arrependimento é diferente de remorso, né? Remorso, você olha só para você, né? Tenta dar um fim ali mesmo, como se você tivesse o controle, né? Agora, arrependimento, você se arrepende, reconhece que é errado e, e, e busca um caminho diferente. Davi, ele se arrependeu e reconheceu que ele errou e pecou diante de Deus. Então, esse reconhecimento, esse coração quebrantado, é, é que Deus se agrada, né? De coração quebrantado. E nisso é que Deus fala que Davi teve um coração conforme o dele, coração que agrada o Senhor. E agora só para a gente concluir, né? Vamos orar para que Deus nos dê, né, esse entendimento, essa profundidade, esse amor, esse zelo pela palavra, assim como Davi, como Paulo, né? Falou uma coisa me basta, uma coisa apenas me basta. A palavra do Senhor, a graça do Senhor nos basta. Que o Senhor aplique isso em nossas vidas, nos ensine a amar a palavra dele, e amar a presença dele, muito mais do que a nossa própria satisfação, né? Nossos próprios desejos, que o nosso amor pelo Senhor seja realmente um amor zeloso, né? Que seja um amor vivido, não apenas um amor falado. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver quem que tá aqui. Vocês têm algum pedido de oração, gente? Se tiver, pode colocar no chat, tá? Ou falar, pode abrir o microfone e falar. Tem algum pedido de oração? Marilane, Amanda? Casamento. Vamos orar, sim. Amanda, tem algum pedido de oração, Amanda? Então, vamos orar? Você quer orar por nós também, Marilane? Pode falar ou não? Não, hoje não. Tá bom, então vou orar aqui, então, e a gente conclui. Bom? Senhor, ó Pai, obrigada, Senhor, por este momento aqui, pela tua presença, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor separou este momento para nós estarmos, Senhor, em união contigo, para aprendermos de ti. Senhor, aplica essa palavra, Senhor, nas nossas vidas. Nos ensina, Pai, a buscar, ó Pai, a tua presença, a buscar, Senhor, essa uma coisa que Davi falou. Uma coisa peço ao Senhor, que é a tua presença, que é habitar no teu templo, que é meditar, Senhor, na tua palavra, que é ser transformado, Senhor, em amor por ti, Pai. Pai, desperta em nós, Senhor, não somente em nós, mas também na nossa igreja, na nossa nação, Senhor, nessa geração, Pai, mais fome e sede da tua palavra, da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, clamo agora, Senhor, pelas irmãs que estão aqui, pela Amanda, Senhor, pela Marilane. Pedimos, Senhor, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a casa da Amanda, da filha dela, da Ana Paula.
Ó Pai, que elas sejam, Senhor, ó Pai, ó Senhor, que elas sejam teu bom perfume, Pai, onde quer que elas caminhem, no trabalho, no estudo, que elas venham, Senhor, a transbordar do teu aroma, da tua palavra, da tua presença. Ó Senhor, brinda elas, ó Pai, com teu cuidado, com a tua proteção, encha elas de alegria, de paz, e que elas aprendam, Senhor, a caminhar, ó Pai, na tua presença e em união, Pai. Ó Pai, abençoa essa família, Senhor, com a tua graça, com a tua presença, Senhor. O Senhor sabe aquilo que elas têm pedido, aquilo que elas têm clamado diante de ti, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre, Senhor, com restauração, que o Senhor entre, Senhor, concedendo, Pai, aquilo que elas necessitam, aquilo que elas precisam, ó Pai, que só o Senhor sabe. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O mais íntimo, Senhor, do coração da Amanda, da Ana Paula, o Senhor sabe o que elas necessitam, o que elas têm clamado a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor, ó Pai, conceda, Senhor, resposta de oração a elas, ó Pai, assim como nós lemos aqui também no Salmo 27, que o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar. Mostra a elas, ó Pai, o caminho dia a dia, Senhor, que elas devem andar contigo. Pedimos também pela família da Marilane, ó Pai. Ó Pai, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor daquela casa, Pai. Entra, Senhor, com provisão, Pai. Entra com paz. Entra, Senhor, com amor. Entra, Senhor, com restauração. Abençoa a filha dela. Enche, Senhor, a Marilane com a tua graça, com a tua alegria, com o teu amor. Que ela resplandeça, Senhor, onde quer que ela esteja, Pai, que ela resplandeça do teu espírito, da tua palavra, que a boca dela esteja cheia da tua palavra, Senhor. Ó, Pai, renova a mente dela em Cristo Jesus, assim como nós falamos aqui, Pai, que aquilo que ela pensar, aquilo que ela meditar, aquilo que ela falar, Senhor, seja, ó Pai, conduzido pelo teu Espírito. Dê novos pensamentos a ela, Senhor. Ó Pai, que ela aprenda a meditar na tua palavra, Pai. Que ela aprenda, Senhor, ó Pai, a trocar, Senhor, os pensamentos e as emoções. E a ter a mente renovada em Cristo Jesus. Assim nós clamamos, Pai. Renova, Senhor, a mente dela, a mente do marido dela, Senhor. Ó Pai, sabemos que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Por isso nós pedimos também pela conversão, Senhor, genuína, Pai. Ó Pai, dessa família, do marido dela, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, encher o marido dela com um amor incondicional, sentido por Ti, Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer restauração, Senhor, a ele. Que ele venha se sentir amado por Ti e que ele venha transbordar desse amor, Pai. Porque alguém só consegue amar quando é amado primeiro por Ti. Ó Senhor, brinda essa família com o Teu amor. Em nome de Jesus, pedimos também pela minha família, que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, nos Teus caminhos, guiando os nossos passos, abrindo nosso coração para aprender a Te ouvir e Te obedecer, Pai. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Deixa eu chamar o Natan aqui. O Natan estava querendo participar com a gente. Espera só um minutinho. Aí, chegou o Natan. Então, Oi, Natan, boa noite. e você lembra semana passada, irmãs, que eu pedi para a gente orar pelas crianças e orar por ele? No dia seguinte, ele levou um tombo na escola. Ó, o nariz. Nossa, tadinho. E eu pedi para orar por ele, né? Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês de perto. Então tá bom, filha. Tá bom. Ai, Aí, ó. que dor. Não vejo meu olho que eu estou. Nós vamos orar por você e você vai orar depois também, tá? Que você queria participar da reunião com a mamãe. Ei, Deixa eu pegar, por favor. tá, vamos orar. R. Vamos orar. Espera um pouco, vou limpar a minha boca. Aí, Senhor Deus. deixa a mamãe orar por você. Aí depois você ora, tá? Senhor Deus, continue, Pai, abençoando as crianças, continue conduzindo elas nos teus caminhos. Obrigada porque o Senhor deu o livramento ao Natan, na queda que ele teve. O Senhor continue protegendo as crianças, ó Pai. Onde os nossos olhos não alcançam, as nossas mãos não seguram. Nós cremos que o Senhor é o Deus soberano, onipotente e onipresente. O Senhor está em todos os lugares, protegendo, Senhor,
quando nós não conseguimos. E visitando, Senhor, quando nós não conseguimos, ó Pai. Continua protegendo, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, ó. Você quer orar também? Sim. Tá, pera, deixa eu não pôr esse áudio, que isso aqui precisa orar. Olha pra esse. É que esse que tá ligado, filho. Põe esse aqui. Você vai me dar esse? Você tá ouvindo? Tá, pode orar, então. As irmãs estão te Você ouvindo. vai me dar esse? Depois. Pra me brincar? Não, só esse aqui. Que tal esse? Tá, vamos orar para você terminar. Calma. Eu queria participar com a mamãe. Deixa eu segurar para você aqui. Do outro lado? Aqui. Isso, baixa isso aqui. Mãe, deixa assim. Tá. Pera, deixa assim, ó. O cabelão. Deixa assim, mãe, Tá bom. deixa assim. Então, olha. Pera. Escuta. Tá, pode orar, elas estão escutando você. Depois você conversa com elas. Deus, não, o pai tá daí, se de todo mundo pode falar, mãe. Não vai orar mais? Você não ia orar pro Brasil? Muito obrigado por esse Brasil, Senhor. Muito obrigado por minha mãe. Amém. Amém, em nome de Jesus. Vai, fala tchau para elas. Tchau, meus amigos. Tchau, boa Até noite. amanhã. Até semana que vem. Até semana que vem. E... Fala tchau para elas. Isso. Até Tchau. semana que vem. Que vem você vem de novo orar com a gente, tá bom? Tá bom? Eu vou vir todo dia, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, beijo. Ele queria participar da reunião. Ele fala reunião. Então tá bom. Deus Tá abençoe bom, boa vocês. noite. Até semana que vem. Até.